Olá, a alegria de estar aqui com você e hoje vamos ter uma conversa internacional com nossa querida irmã, amiga Érica Georgiades, que está falando do calor de Atenas, Grécia, lá dos 40 graus, 30 e poucos graus na Grécia, e aqui em Florianópolis e regiões 10 graus, menos 5 graus. Olá, Érica, prazer falar com você. Olá, querido Fernando, prazer falar com você. Muito obrigada por ter me convidado para o Cá Entre Nós, para a gente bater esse papo. Estou muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui com você agora. Obrigado, igualmente, Érica. Você saiu do Brasil, assim, rapidamente, fazer essa síntese de sua chegada à Grécia, vinda do Brasil. Como foi, Érica? Well, é meio longa a história, né? Eu saí em 1994, final de 93, começo de 94, mudei para a Índia, voltei para o Brasil depois de 2 anos e meio. Aí, enfim, eu mudei para a Grécia em janeiro de 1999. Você Depois de voltar para o trabalhou lá em Brasil. Aguiar. Isso, 2 anos, 2 anos. sob a direção da nossa querida a presidente internacional Rada Burnier, né? Que maravilha. Ela faleceu. Foi uma experiência muito rica para você, certamente, né, Érica? Foi muito, marcou muito, me deu uma formação muito boa, né? Assim, muito profunda, tanto na história da sociedade teosófica como na vivência, né? Também da teosofia. E como é que tem sido a sua vivência teosófica aí na Grécia? O que você tem feito, não é, as suas atividades? Vamos começar falando da Escola Europeia de Teosofia. Então, eu sou muito ativa aqui na Grécia, né? E também na Sociedade Teosófica da Grécia. A Escola Europeia de Teosofia ela foi fundada em 1981 por Geoffrey Farven, Yanti Hoskins e Adam Warkup. Quando eles fundaram a Escola Europeia de Teosofia, eles tinham o objetivo de criar um modelo de trabalho parecido com aquele modelo que existe em Crotona, né, nos Estados Unidos. Mas aí depois eles tentaram conseguir criar uma sede no Techels Park, na Inglaterra, para a Escola Europeia de Teosofia, mas existiam vários problemas com o Techels Park. Eventualmente o Techels Park foi vendido. Então, aí eles começaram a trabalhar fazendo reuniões uma vez por ano, um estudo intensivo, focando na teosofia em países diferentes da Europa, como se fosse uma espécie de rodízio. Assim, eles levavam a escola para diferentes países na Europa e todo mundo tinha, então, a oportunidade de participar e eles fortaleciam também o trabalho teosófico naquele país dessa maneira. Brasileiros participam também, gente do mundo inteiro. Nosso querido Elias Paiva e sua esposa também sempre vão aí visitar e participar da Escola Europeia, não é, Érica? Sim, o Elias, a Cleide, nós temos participantes na Escola Europeia de Teosofia de todo mundo, né? Canadá, Japão, Filipinas, de todo mundo, não só da Europa, né? E estão acontecendo reuniões online atualmente da escola, Érica? Sim, olha, esse ano a Escola Europeia de Teosofia estava programada para ser na Escócia, em Edimburgo, em outubro. Mas, infelizmente, com o coronavírus, nós tivemos que cancelar e resolvemos, então, fazer atividades online, né? Então, nós começamos com atividades online em março desse ano, cada domingo temos uma palestra pública gratuita
com participantes, todo mundo. E o programa foi fechado de março até dia 13 de dezembro. Então, durante todos esses meses, todos os domingos, nós temos uma sessão de estudo aqui na Europa, né? E a gente tem participantes do mundo inteiro também. Você saberia a hora no Brasil dessas reuniões? Olha, a hora no Brasil dessas reuniões seriam por volta do... Que horas são aí agora? Aqui são 9 da noite. Que horas são aí? 3 horas da tarde. 3. São 7 da noite de Atenas, então seriam meio-dia do Brasil? 13 horas, Meio-dia, 1 hora. 13 horas do Brasil. Nós Ótimo. temos, assim, oradores, alguns, provavelmente, oradores muito famosos da sociedade teosófica também, né? Cientistas, pesquisadores. Então, é um programa, assim, muito rico e muito interessante, mas é na língua inglesa. Maravilha. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, Érica, é sobre a newsletter que você prepara aí. Chama-se FOTA, não é isso? FOTA. O que é esta Isso. newsletter? Então, o Fota Newsletter foi fundado, newsletter significa jornal, né? Foi fundado pelo Leslie Price, que é um historiador, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento sobre a história teosófica, uma pessoa que influenciou muito o trabalho de estudo acadêmico sobre a história sociedade teosófica, e também foi a pessoa que influenciou a revisão do Hodgson Report, que foi aquele report que atacou Madame Blavatsky no século XIX, né, que foi revisado devido à influência de Leslie Price. Então, Leslie Price foi o fundador, eu sou cofundadora do FOTA, e o FOTA basicamente são as iniciais que significam em português, vou estar traduzindo do português do inglês para português, amigos dos arquivos teosóficos. O que é isso? Existe um problema muito sério de preservação da história da sociedade teosófica e de lojas, de grupos e atividades ao redor do mundo. Nós, claro que a Sociedade Teosófica de Arte tem um arquivo internacional muito grande, muito rico, onde se preserva toda a história, né? Tem os originais de Blavatsky, de grandes teosofistas lá. Mas o que ocorre em outras sessões ao redor do mundo e grupos é que geralmente eles não preservam o material histórico deles, né? Então isso se perde. Então o FOTA ele foi fundado com o objetivo de tentar estimular e de alertar a importância de se preservar material histórico nas nossas sessões, nas nossas lojas, no nosso grupo, nos nossos trabalhos, e de partilhar, tornar esse material disponível aos acadêmicos, aos historiadores, pesquisadores, etc. E tal. Então, o objetivo do FOTA é esse, né? Então, estabelecendo também um link um elo entre teosofistas e acadêmicos, porque hoje existem vários acadêmicos que fazem pesquisas profundas sobre a história da sociedade teosófica, sobre a influência dos ensinamentos teosóficos, sobre Madame Blavatsky, por exemplo, e os escritos dela. Maravilha, trabalho fantástico. E eu gostaria de te perguntar também sobre seu mestrado, já que você falou aí do meio acadêmico. O seu mestrado é aí para a Universidade de Atenas, que você vai fazer? Como será a sua tese? O meu mestrado é na Universidade do País de Gales, né? E eu vou começar a escrever minha tese agora, no final do ano. Então, meu mestrado foca em experiência religiosa, né? Só que a minha tese vai focar especificamente em experiências espirituais, psíquicas, transcendentais, etc. e tal, na literatura teosófica e as experiências descritas por teosofistas, né? Então, numa primeira instância, eu vou estar
Eu vou estar fazendo uma revisão da literatura teosófica em uma classificação dos tipos de experiências descritos na literatura teosófica. Eu provavelmente vou estar no início focando só na literatura de Madame Blavatsky, nos escritos dela, que são enormes, são muitos. E aí depois, se eu seguir no doutorado, eu vou estar, então, focando na experiência contemporânea de teosofistas. Aí eu vou estar seguindo, então, entrevistando teosofistas sobre as experiências deles, etc. e tal. E isso aí você deve terminar em 1 ano, 2? Tem uma previsão? Um ano. Em um ano. A minha tese de mestrado, né, de pesquisa, eu vou terminar em um ano. Setembro de 2021 vai estar excelente. Pronto. Se Deus quiser. Primavera aqui no Brasil, e certamente, quer dizer, seria uma coisa extraordinária que se você pudesse fazer uma versão também em português para que fosse publicada aqui no Brasil. O que você acha da ideia? Eu acho maravilhoso, é claro. Deixa eu escrever primeiro e aí depois seguimos em frente. Isso aí, um passo de cada vez. Né? Um passo de cada vez. A gente também temos o coronavírus aí no meio também para... Então, a gente tem que passar por todos esses desafios, né? Que ninguém sabe o que pode acontecer no dia de amanhã, né, Fernando? Então, todos nós corremos risco. Sim, sim. E você falou, Érica, do Leslie Price. Leslie Price, sim. E esse grande historiador, né? Nós tivemos contato com algum material dele através de material que você nos envia. O Elias também trouxe a autobiografia do Sinnett para cá, que foi traduzida, não é? E você falou dos ataques a Helena Blavatsky, não é? Que periódica. O livro que o Leslie ajudou a publicar, não é? Daquele famoso relatório Hodgson, Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que fizeram uma investigação fajuta na Sociedade Teosófica, e 100 anos depois é que eles se desculparam. Pois não, fala. Só um parênteses. O Leslie, ele era secretário da Sociedade, como se fala em português? Sociedade Psíquicas. Isso. O Leslie, na década de 80, em 1981, ele era secretário da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. E ele começou, então, a influenciar a direção e algumas personalidades ligadas à necessidade de fazerem uma revisão do Hodgson Report. O Hodgson Report foi você quer explicar para o público o que é o Hodgson Report? Sim, é que foi esse senhor, não é, da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, na época, a Índia, né, a sede da Sociedade Teosófica em Adyar. Esse livro foi publicado aqui no Brasil. E o que houve? Esse desmentido, né? Porque lá eles acusaram, o Hodgson acusou a Madame Blavatsky de falsificar fenômenos, etc. E ela foi cunhada com esse termo, isso virou uma pecha terrível sobre ela, porque aí começaram a replicar essa notícia falsa, e hoje verbetes, citando esse episódio, acusam Blavatsky de algo que 100 anos depois foi feito esse pedido de desculpas a ela. Mas depois é difícil quando você solta penas assim de um avião, é difícil recolhê-las. Então, até hoje, Blavatsky sofre esses ataques. Como recentemente aconteceu no Brasil também, um jornal aqui publicou uma matéria, né, com ataques a ela, a Madame Blavatsky, e evidentemente que todos nós teosofistas temos a obrigação de difundir os escritos e os conhecimentos dela e apagar esses ataques que até hoje ocorrem. Não é, Érica? Então, esse comentário que você fez foi muito importante. Realmente, esse ataque feito contra a Madame Blavatsky no século XIX, acho que foi eu não me lembro a data. 1882. 81, 82, alguma coisa assim, que foi escrito esse repórter. Foi um ataque enorme contra a Blavatsky, arrasou ela.
E a revisão que ocorreu desse ataque, que foi escrito em forma de como que se fala report em português? Um relatório. Em forma de um relatório, o relatório Hodgson. A revisão feita desse relatório foi uma revisão acadêmica. Foi uma revisão feita, que ocorreu, acho, em 1982, graças ao incentivo de Leslie Price, a revisão foi feita, e foi-se, então, apontado que o trabalho de Hodgson foi um trabalho cheio de preconceitos, sem base acadêmica e sem evidências substanciais que poderiam corroborar as acusações que ele fez contra Helena Petrovna Blavatsky de charlatanismo, etc. e tal. Então, isso foi publicado em 1981. Porém, como você falou, Fernando, infelizmente, a fama, né, daquele relatório que foi tão forte ficou. Então, algumas pessoas menos estudiosas, assim, ou pessoas que leem mais superficialmente, se dirigem e usam só esse relatório, muitas vezes, para atacar Madame Blavatsky. Elas também usam eles também usam muito o trabalho de Mead, Marion Mead, ela é uma escritora também muito crítica de Helena Petrovna Blavatsky. Eu recentemente escrevi uma pesquisa que me levou 3, 4 anos para conseguir concluir sobre a vida de Helena, sobre os anos velados de Helena Petrovna Blavatsky, mais especificamente sobre o relacionamento dela com Agar Dmitrovich. E, então, durante a minha pesquisa, eu li o livro de Marion Mead e, por exemplo, ela comenta que Blavatsky disse que Petrovich era um cantor de ópera, só que ela procurou em todos os dicionários sobre cantores de ópera, o Petrovich, ela não conseguiu encontrar nenhum cantor de ópera com esse nome. Então, ela conclui que provavelmente ele não era um cantor de ópera. Então, como a minha pesquisa focou nesse cantor, eu realmente, na língua inglesa, não consegui informações sobre ele. Eu consegui informações na língua russa, na língua que falam na Turquia, etc. e tal. Então, um dos problemas de Marion Mead, por exemplo, que ela é muito preconceituosa contra Helena Blavatsky, é que a pesquisa dela é muito limitada. É aquela coisa anglo-saxônica, onde se espera que todas as evidências sejam encontradas na língua inglesa, só que não são. Então, em termos acadêmicos, o trabalho de Marion Mead também é questionável e problemático, né? Então, essas pessoas que atacam Blavatsky muitas vezes usam só essas fontes. Talvez porque não simpatizam Blavatsky, não sei. Cães ladram, a caravana passa. E vamos falar de alguns livros, Érica. Só lembrar, né, para os espectadores que não são teosofistas, A Chave para a Teosofia, A Doutrina Secreta, Isis Sem Véu, Ocultismo Prático, A Voz do Silêncio, a biografia da Sylvia Cranston, né, sobre Madame Blavatsky, que é uma biografia incrível, as atas da Loja de Londres, né, que são comentários de HPB com seus alunos, estudos sobre a doutrina secreta, e tem uma versão agora completa que vai ser lançada lá em Portugal, não é? Uma produção conjunta Brasil-Portugal. Eu vou mostrar aqui a capa, Érica, da edição em espanhol. Você sentiu o tamanho desse livro? São aproximadamente 700 páginas. Uau! Diálogos sobre a doutrina secreta, conversas de HPB com os estudantes. Essas conversas que ela teve logo depois da publicação da doutrina, que foi em 1888, mas realmente é um trabalho muito árduo, e ela reunia esses estudantes em sua casa, né, lá em Londres, toda quinta-feira à noite, para tirar dúvidas sobre cosmogênese, principalmente, foi o volume 1 da doutrina. Então, esse material preciosíssimo, esse verdadeiro tesouro, foi descoberto. Estava na casa de um grande teosofista indiano, B.P. Vadia, W-A-D-I-A, e ele morreu na década de 50, mas por um milagre alguém levou esse material para Los Angeles e depois o Michael Gomes, que é um grande historiador teosófico, conseguiu compilar e esse livro agora está circulando pelo mundo. Às vezes eu comparo isso, assim como os documentos do Mar Morto foram
importantíssimos, né, para o cristianismo. Esse material é importantíssimo para a teosofia no mundo. Acho que vai ajudar muita gente a estudar, a continuar os seus estudos e os seus esforços para a compreensão da doutrina secreta, não é, Érica? Não, olha, é um trabalho maravilhoso, parabéns, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo também, com a tradução do livro que vocês fizeram, da história, da vida dos Syneds, você não mostrou e nem comentou, mas eu estou relembrando. Aqui. Olha aí, uma maravilha, então, isso mesmo, parabéns, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. E além de todos esses livros que você comentou de Madame Blavatsky, é muito importante ressaltar, Fernando, que Helena Petrovna Blavatsky, além de ter sido uma feminista, ela era uma mulher que ela lutou contra preconceitos sociais, contra racismo, através dos ideais que ela proliferou no século XIX, né? Como, por exemplo, a ideia tão importante para ela, né, e para a sociedade teosófica da fraternidade universal, sem distinção de sexo, de raça, de credo, de cor. Você veja que hoje tem muitas discussões sobre sexo, etc., problemas de pessoas com preconceito, de opções em termos sexuais que alguém pode fazer na vida deles. A sociedade teosófica já... E Helena Petrovna Blavatsky, desde o século XIX, já tinham como objetivo principal a ideia da fraternidade universal, independente do sexo ou preferência sexual, de raça, etc., religião, etc., etc. E tal. O primeiro objetivo da sociedade teosófica, né, a fraternidade, esse núcleo da fraternidade universal, não é, Érica? Acho que já falamos, né, Érica? No nosso tempo aqui é curto, mas acho que foi um prazer muito grande conversar com você, ouvir tantas histórias interessantes, né? Parabenizar pelo seu trabalho aí também, os nossos colegas. Transmito o nosso abraço para o Leslie, para todos os queridos irmãos aí da Grécia, da Europa e do mundo, né? Que você está em contato com todos eles. Muito obrigado, querido. Foi muito bom estar aqui com você no Cá Entre Nós e partilhar, né, essas ideias, essas experiências com você. Muito obrigado pelo convite e nos falamos brevemente de novo. E para terminar, eu vou abrir aqui ao Léo a voz do silêncio. Vou ver o que sai aqui, um aforismo. Aponta o caminho, embora vagamente perdido entre a multidão, como faz a estrela da tarde aqueles que caminham pela escuridão. É o trabalho de HPB, é mostrar essa luz para o mundo que continua na escuridão. Né? Tchau, minha amiga. Namastê. Tudo de bom aí para todos. Tudo de bom. Muito obrigada. E para você que acompanhou a nossa entrevista, obrigado também pela companhia e até o próximo Cá Entre Nós.